estúdios, ela é advogada, Gabriela Ritter, e é uma das, são 6, se não me falha a memória, advogados, né? Eu e mais 5. Isso, a Gabriela e mais 5, que encabeçam o trabalho de defesa dos presos do dia 8 de janeiro. Inclusive tem uma associação agora, né, em defesa, porque tem muita coisa a ser explicada lá. Inclusive o pai, não é o mote da entrevista falar do pai da Gabriela, mas o pai dela, inclusive, está nesse grupo e a gente vai tratar disso aqui também. Primeiramente, Marcel Gabriela... Van Hatten fez referência ao caso dele, em particular, numa entrevista para nós. Uma entrevista para nós. Eu agradeço aqui ao deputado por ter permitido essa ponte e permitido também que a Gabriela estivesse hoje aqui conosco, né? Doutora Gabriela, bom dia, dentro do possível, né? E obrigado pela presença conosco aqui no Agora, da Rádio Guaíba. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço imensamente essa oportunidade de poder estar aqui, ter esse espaço de fala, que hoje para a defesa é muito importante, assim como para as famílias. Só gostaria de fazer um adendo. Claro. Nós somos vários advogados de todo o Brasil que estão trabalhando ativamente em prol desde o dia 8. Nós temos vários grupos, né, com diversos advogados. E só que nós temos um grupo assim que eu me refiro, que nós fizemos uma petição onde 60 desses colegas que trabalham, e claro que tem mais colegas atuantes, nós encabeçamos essa petição. Então nós temos um grupo que está organizado em algumas estratégias, mas existem diversos advogados de todo o país trabalhando ativamente em prol dos presos do dia 8, inclusive por razões humanitárias, ajudando, e diretamente ativos, né, na defesa. Antes da gente entrar na situação em que eles estão lá, tem gente, né, aliás, a nossa reportagem foi atrás e descobriu que tem gente presa lá que chegou no dia 9, né, ou seja, não estava em Brasília no dia 8 de janeiro, mesmo assim foi detida, foi presa. Algum deputado além do Marcel, quem mais foi? Eu sei que além do Marcel outros foram, mas me chama a atenção que alguns que se dizem defensores dos direitos humanos, nessa hora parece que evaporou aquele clamor, assim, de lutar contra as injustiças. Quantos deputados foram lá? Tem um apoio do Congresso, além do Marcel, quem mais? Acho que o Sanderson, aqui do Rio Grande do Sul, já esteve lá São 2 presídios, né? Papuda e Colmeia, onde estão concentrados os presos, né? A Papuda é o presídio masculino e a Colmeia é o presídio feminino. Eu não fiz uma relação aqui de todos os deputados que foram, mas foram vários. Vários senadores também, Magno Malta, Marcos Pontes, o Sanderson. Agora eu não vou saber decora que todo... O Osmar Terra foi. O Osmar Terra foi. Lembrado. Sim, foi É sim. importante, sim, você está falando que o caso do seu pai, explicar quem é o seu pai, qual é a atividade dele, o que ele faz e Sim. como é que ele entrou nessa? Até para a gente poder identificar o perfil, né, de quem acabou sendo preso naquele 8 de janeiro, porque além do teu pai, vários outros acho que têm um perfil similar, né? Mas rapidamente, quem é o teu pai? Sim, meu pai é um empresário há mais de 30 anos, uma pessoa que tem uma conduta ilibada, nunca se envolveu em nenhum tipo de crime, né, participa ativamente da sociedade e empresário já do setor? do setor de mecânica, loja de peças, oficina mecânica, né, há mais de 30 anos. E é uma pessoa que é extremamente do bem, um ser humano, Qual é a assim, cidade? Santa Rosa. E nós lamentamos estar vivendo isso, né, desde o dia 8 de janeiro, a nossa vida, assim, teve uma transformação inexplicável, não só a minha, claro que hoje eu não estou aqui para falar da situação do meu pai, mas sim de todas as famílias que estão vivenciando isso, até porque nós fundamos a ASFAV, que é uma associação dos familiares e vítimas de 8 de janeiro, e nós já temos vários associados, para que a gente possa lutar de forma coletiva, e depois eu quero demonstrar alguns casos de pessoas que ainda permanecem presas em situações gravíssimas, e nós agradecemos o espaço de fala, porque hoje no processo a defesa está calada, né? É como se nós gritássemos assim e não tivéssemos um retorno, escutássemos o próprio eco da nossa voz, é assim que nós estamos nesse processo absurdo.
A gente já relatou aqui algumas situações no ar. Eu lembro, por exemplo, teve um amigo, um conhecido, ele tinha uma lavanderia e ela ficava do lado do apartamento onde ele morava, do prédio onde ele morava. E aí, numa noite, ele ouviu um barulho, foi para a janela e viu 2 sujeitos arrombando a lavanderia dele. Chamou a polícia chega e prende em flagrante os 2 assaltantes dentro da lavanderia dele. Vão todos para o Palácio da Polícia para registrar a ocorrência. Adivinha quem saiu primeiro? Caminhando pela porta da frente, os assaltantes que arrombaram a lavanderia. Teve um caso aqui em Porto Alegre anos atrás, de um estupro na orla do Guaíba. A vítima, a polícia foi acionada, a guarda municipal também, prenderam o sujeito, a vítima identificou o sujeito e ele foi sequer preso, né? Foi liberado na sequência. Então, ele está falando de assaltante, de estuprador. E lá em Brasília, a gente sabe que teve gente que, de fato, invadiu, depredou, e teve gente que, simplesmente pelo fato de estar em Brasília, pelos relatos que a gente tem, foi levada de roldão. Sim. Aquela destreza que muitas vezes se vê para soltar um estuprador, um assaltante, pelo visto, nessa hora, a justiça não está tendo a mesma agilidade para analisar caso a caso. Passa por aí também, Gabriel? Com certeza. A gente tem que ter muito cuidado com a maneira como a gente fala, porque nós estamos vivendo hoje no Brasil uma certa perseguição política, nós não podemos negar isso, né? Uma colega ainda me falou nessa semana assim, tem cabeça de cavalo, perna de cavalo, rabo de cavalo, mas não é cavalo. E isso eu me retrato a uma ditadura judicial que nós estamos, de fato, vivendo no Brasil. As grandes mídias relatam, tem matérias, inclusive eu trouxe algumas aqui, que, sinceramente, eu, né, lendo elas, poderíamos considerar como se fossem fake news, porque elas não retratam a realidade do que está acontecendo nesse processo. Né? Então, tudo que eu for falar aqui, nós temos provas, né? Nós temos como provar, então é muito importante que a gente relate exatamente o que está acontecendo. Então, você conseguiu levantar de lá para cá, desde o 8 de janeiro, né? Você mencionou aí presos em situações absurdas e dificuldades. O que é mais absurdo nessa história toda? O mais absurdo é essas pessoas estar sendo julgadas pela corte, pela última instância, né? Pela Corte Suprema, pela Suprema Corte. Se a colega permite acrescentar, esse é um grande drama, José Aldo e amigos aqui, e quem nos ouve, né? Porque o Supremo Tribunal Federal ele não tem estrutura para fazer instruções e entregar a justiça da forma como ela deve ser entregue num caso tão grave. E ela está fazendo tábula rasa e considerando que todas as pessoas que estão ali envolvidas nesta questão têm a mesma culpabilidade, o mesmo grau de participação e o mesmo tipo de ação. E isto não é verdade, porque como referiu o Guilherme, há pessoas que, por exemplo, chegaram em Brasília depois dos eventos e estão passando pela mesma situação, é tábula rasa para todo mundo, porque o Supremo Tribunal Federal quer ser um protagonista dessa questão, mas não tem condição. E ao invés de, eu imagino que seria uma solução convocar juízes do Brasil de primeiro grau, enfim, pessoas que pudessem auxiliar nessa tarefa de praticar instruções de processos com a largueza de prova que se exige num caso desses e com uma instrução compatível. Não é o que está acontecendo. E por isso é esse drama. E a doutora fala muito bem, instância única, né? Recorre para quem? Mas só para contribuir, Nestor, eu estou junto contigo nessa e estarrecido pelo que está acontecendo, porque o Supremo, há bem pouco tempo, coisa de alguns meses, liberou um dos maiores traficantes do país, alegando que havia excesso de tempo de prisão provisória. E por excesso de prazo da prisão dele, sem uma decisão, eles liberaram um traficante. Agora, aqueles brasileiros que estavam por questão política se manifestando, ou que estavam lá acompanhando quem se manifestava, não tem um mesmo código penal para eles. É mais óbvio. Tu não sabia disso? Então tem alguma coisa errada com o órgão da jurisdição que atua. Alguma coisa errada? Muita coisa errada. Desculpe, a palavra Tem razão. da entrevistada. Por favor.
É um processo originário, né, que foi instaurado no STF, e aí não se garante o direito ao duplo grau de jurisdição, que é um juiz analisa e o outro julga, que isso é previsto em convenções internacionais, e essas pessoas que estão presas lá não estão tendo esse direito. Porque o que acontece? O STF, ele usou a questão para justificar a competência. Eu não sei se vocês já devem conhecer, com certeza, o inquérito 4879, que é conhecido como o inquérito das fake news, e para nós advogados o inquérito do fim do mundo. Então ele utilizou sob o pretexto de que parlamentares estariam envolvidos nos atos para puxar toda a competência para ele. E também a questão dos crimes multitudinários, que são crimes cometidos por multidão. Fiz algumas anotações aqui. Na verdade, essas pessoas, elas deveriam estar sendo julgadas por juízes federais, né, em razão do artigo 109, inciso 4 da Constituição, que são crimes contra o patrimônio da União e crimes políticos. Então, não caberia o STF estar julgando essas pessoas. Mas ele arrastou lá. Ele puxou a competência para ele. Agora, veja a contradição. Está se discutindo essa semana no STF a implantação do juiz de garantias, aquele do juizado de garantias. O Fux. Ou seja, se você estiver envolvido numa questão como essa, e não estou nem discutindo se há culpa, se não há culpa, isso é uma questão que tem que ser dirimida no âmbito do processo. Você vai ter instância única e não tem juiz de garantias. Agora, se você assaltar um banco e matar o guarda na saída, você vai ter o juiz de garantia, um juizado de garantias, ou seja, quem julgar o processo não vai ser a mesma pessoa que vai instruir. Pode? Foi o que aconteceu. Só nesses tempos e no Brasil, uma Suprema Corte com esse tipo de atuação. É difícil. É difícil. É gravíssimo, então, o que aconteceram nas audiências de custódia, né? Que a competência foi delegada parcialmente aos juízes federais, né? Então, as pessoas foram ouvidas, né, na audiência de custódia pelos juízes, mas quem decidiu de forma aleatória, que nós até hoje não sabemos quais foram os critérios, né, de 400 pessoas foram liberadas depois da audiência de custódia. Mas a decisão foi do ministro. Então, assim, o prazo correto para uma audiência de custódia ser realizada são 24 horas. E aí as audiências começaram mais de 3 dias depois, e os advogados que atuaram lá sabem do absurdo que aconteceu, porque nós não localizávamos a sala em que estava acontecendo a audiência. Às vezes, quando a gente localizava a sala, a audiência já tinha acontecido, o advogado não teve a oportunidade de participar da audiência de custódia. As decisões, então, começaram a sair quase 10 dias depois, uma semana depois da audiência, que foram relatadas pelo próprio ministro. E foi um absurdo, porque, assim, não se teve a oportunidade do advogado ter aquele contato com o cliente antes da audiência, porque como era online, os juízes desligavam as câmeras e o áudio, mas eles continuavam escutando. Então, fizemos um relatório, foi entregue na OAB, o doutor Ezequiel, com mais uns outros advogados, fizeram logo no início, apontando essas violações de prerrogativas de advogados, e até hoje, no Conselho Federal, né, que tem a competência, né, para essas violações ocorridas no STF, e até hoje não se teve um retorno, né. Nós não E a tivemos OAB um retorno. nessa história? A do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia tem se posicionado de maneira bem forte, veemente, Sim. eu diria. E as outras? Porque tem gente de todo o Brasil lá, né? Nessa Só uma situação. frase, mas teve situação. Então, as oitivas, eu não estou acompanhando esse caso, e não sou criminalista, não conheço a área. Então, Sim. são juízes federais. Então, o Supremo providenciou os juízes federais para ouvir cada réu. Para ouvir os réus na audiência bem, de custódia. então... Na audiência de custódia, mas quem decidiu, né, os juízes, eles tiveram a competência limitada, né? Eles não decidiram. Sim. Não, mas entendi. Isso é uma grave violação também. Né? Não, certo, mas eu não tinha entendido o contexto todo. Sim. Ok. E a OAB? Boa pergunta. Boa pergunta. Inclusive, nós tivemos uma conversa, nós participamos da Frente Parlamentar da Advocacia no Congresso na semana passada, e lá nós conversamos com o presidente nacional, o Dr. Beto Simonetti, e até ele ficou de marcar uma reunião para que nós possamos conversar sobre essas questões. É que ele não sabia, pelo visto, do que tinha acontecido. Ele nos relatou que não tinha conhecimento de tudo, pediu se nós tínhamos peticionado, alertamos que já tínhamos, mas não tivemos
um retorno. É muito grave isso, porque nos faz questionar, assim, por que as entidades, o que as entidades estão defendendo hoje, né? É o interesse de quem? Uhum. Né? É o interesse da sociedade, é o interesse dos advogados, Estão tomados pelo medo? ou é o interesse de um grupo, Ou uma estão tomados pelo medo pessoa? também? Pode Eu ser, gostaria de ver, sim. a doutora mencionou aí as audiências de custódia, em que os juízes de primeira instância, né, tinham lá um poder limitado, realizavam audiência, mas não decidiam, né? Exato. Cadê as associações de classe, né? A AMB, a Associação dos Magistrados do Brasil, não tem uma AJUF também, Associação dos Juízes Federais? Eu não vejo. É medo? Eu estou deixando uma pergunta no ar Não, aqui. mas eu acho que as associações de juízes não podem se meter nesse assunto, porque se trata de atuação de colegas aí, eu acho complicado. A Mas- Defensoria Agora, a OAB, Pública... sim, a OAB Mas, não é mas são possível. colegas que, à luz da legislação hoje, desculpa, estão lá como dois de paus, não tem o poder, não decidem, Sim, mas o é juiz figura não pode, decorativa. essa insubordinação do juiz em público não. Não, mas não é do juiz. Eu tenho- A associação, a entidade deve se manifestar. Mas acho que não. Eu tenho algumas Não funciona curiosidades aí. como comunicador, como cidadão, e eu gostaria de compartilhar essas minhas curiosidades com a doutora Gabriela Ritter, que está empenhada em perseguir um ideal de justiça, até porque tem o pai envolvido e porque também, uma vez advogada, essa é a sua função. Os advogados têm uma ideia do número global de quantas pessoas foram presas? Se eu não me engano, são 2.151 pessoas. Dessas, quantas já foram soltas? Nós temos hoje ainda, em princípio, 233 pessoas presas. Isso que eu gostaria de explicar também, porque o que as pessoas que não conhecem de fato o processo, elas acabam pré-julgando, né? As pessoas que estão presas foram as pessoas que cometeram os atos, e na verdade não é assim que funciona. Logo no início, então, a PGR pediu a abertura de separou por inquéritos, tá? Aham. Que foram o 4921, que é o inquérito das pessoas que foram presas no QG, o 4922, que são as pessoas que foram presas ao redor dos prédios e dentro dos prédios. No caso do seu pai, foi preso aonde? No Palácio. No Palácio? Então, assim, existiram pessoas que foram se abrigar, existiram pessoas que realmente, de fato, depredaram o patrimônio público, e aí, voltando, desculpa, e aí também tem o inquérito dos incentivadores, dos financiadores, dos mentores intelectuais. Então foi dividido em vários inquéritos. As pessoas que permanecem presas, elas são as pessoas do inquérito 4922, que são as pessoas que foram presas em frente aos prédios ou dentro dos prédios. Tá? A única razão para elas estarem presas é essa, porque elas são do inquérito 4922. Não se tem uma individualização das Esse inquérito condutas. está atrasado no seu andamento, é isso? Todos eles. Tá, tu dissesse que só estão presas as do 4922, que é o inquérito das pessoas que estavam em frente às sedes do poder, Isso. do tribunal, da Câmara dos Palácio, Deputados do Congresso e do Palácio. Palácio. O 4921, todos foram liberados já? Inclusive, assim, existe várias situações gravíssimas aconteceram, porque essas pessoas do 4921, automaticamente elas tiveram um parecer para a liberdade provisória da PGR. E tem uma situação de um senhor, e aí permaneciam 5 pessoas até sábado. Sábado, se eu não me engano, foi liberada a última mulher do 4921, que era, por sinal, uma senhora idosa, que teve câncer de mama, inclusive estava com uma prótese com um problema bem grave. Ela foi liberada agora sábado. E ela era do inquérito 4921, que é presa na frente do QG, e ela tinha o parecer para liberdade provisória e permaneceu presa, não sabemos a razão, até sábado agora. 4 meses aí, mais. Não, uma idosa com câncer de mama é um perigo, né? E também... Pode fazer uma ruptura violenta do Estado Democrático de Direito. E também um senhor que foi liberado agora faz umas 2, 3 semanas, que ele teve câncer de próstata, ele fazia uso de fralda, tá? E ele era preso do QG, e ele foi liberado agora há poucos dias atrás. Ele tinha o parecer favorável para a soltura da PGR. também, da PGR.
Então, assim, uma pessoa idosa com comorbidades, e ainda permanecem idosos presos, pessoas com comorbidades, mães com filhos menores de 12 anos, né? Nós temos um autista preso, e por que é a nossa preocupação? Mas ele é inimputável. Saiu na imprensa, tá? Que as pessoas permaneciam presas porque os advogados não estavam incluindo os atestados na defesa. Aí isso gera isso por si só, a OAB também, né? Não vou nem comentar. Bom, então, doutora, são 2.180 todos no total os envolvidos. Os envolvidos, mas não que foram presos, porque alguns foram liberados na sede da Polícia 233 Federal. permanecem presos. É. A pergunta que eu te faço é, a tua percepção, assim, de informação de quem está trabalhando nas defesas, desses 2.180, quantos efetivamente participaram dos atos? Quantos quebraram, quantos entraram, foram lá no Supremo, foram lá na Câmara, foram lá no Palácio? Essa informação eu não tenho como te dizer, né? Porque as pessoas que eu converso, né? Todas negam. A gente viu as imagens, alguém quebrou, né? Não, e algumas pessoas são reconhecidas pelas imagens, a gente Sim, sabe sim. disso. Só que as condutas, elas não estão sendo individualizadas, né? Essa é a principal questão. Eu não tenho como te dizer hoje, 10 pessoas quebraram, 30 pessoas quebraram, porque eu também não sei, assim como na investigação não se tem ainda nada, nenhuma prova juntada sobre essas pessoas, e todos permanecem presos. A nossa reportagem foi atrás, apurou aqui situações de pessoas que foram presas, mas que chegaram no dia seguinte e tinham, não sei se a gente pode chamar de provas, ou no mínimo evidências, ou seja, o ticket do pedágio, ou seja, né, estava num ônibus ou estava num carro particular, passou pela rodovia XYZ, tá lá a identificação da placa do carro, tá lá o horário, o dia, a data, ou seja, chegou depois do 8 de janeiro e foi presa, foi posta em cana. Esse tipo de situação vocês se depararam bastante também, ou seja, um manancial de evidências ali para mostrar, dizer, olha, eu sequer estava em Brasília no local. Isso, vocês se depararam com essa situação? Sim, nós nos deparamos. O único problema é que as provas todas, né, as defesas todas estão no processo, mas elas não estão sendo lidas. Por exemplo, tem uma situação de uma família lá da Bahia, que inclusive nós agora estamos diretamente envolvidos com o caso. O pai e a mãe estão presos e eles têm uma criança de 3 anos, mais um de 8 anos, e quem cuida é a filha de 20. E o pai e a mãe estão presos. Então, perdão. Sim. Pode concluir. Não, eu ia te perguntar. Vocês têm informação daquele cacique Sererê, que também estava lá? Sim, tá lá. Ele está preso. Porque ele também não é inimputável pela lei? Por ser indígena? Pois eu não sei se ele ainda é considerado silvícola. Acho que ele tem um grau de civilização bem acentuado. Mas as informações é que ele estava muito doente e que tinha passado por um processo de emagrecimento, que estava numa situação muito grave, por isso que eu perguntei. Há uma curiosidade nessas horas, e a gente, quando tem alguém próximo acompanhando, como é o caso da doutora Gabriela Ritter, tenta encontrar informações detalhadas sobre essa situação, que é nebulosa do começo ao fim. Sim, eu não posso falar sobre a situação dele, porque eu não estou atuando no caso dele, né? Mas o que a gente sabe, que a gente acompanha nas mídias, inclusive nós temos o contato dos advogados, que nós temos um grupo que eles participam também, é que realmente ele tem diabetes tipo 2 e ele perdeu muito peso. Em geral, as pessoas perderam de 15 a 20 quilos, né? Meu pai, por exemplo, perdeu 16 quilos. A comida realmente em 5 meses? Não, meu pai já perdeu logo no início ali, agora ele está até tentando se manter, porque nós colocamos na cabeça assim, eu disse, pai, pensa que essa comida, ela é um remédio que tu precisa tomar todos os dias, né, Então, e come, né, na verdade, há relatos, claro que eu estou falando aqui, uma coisa que já foi amplamente divulgada na mídia, né, de comida que tinha larva, sujeira. Meu pai sempre reclamava que vinha até areia junto dentro da comida. E a quantidade também, eles relatam que é uma quantidade pequena. O café da manhã, por exemplo, é um pãozinho pequenininho, um todinho e um suquinho. Meu pai, por exemplo, que tem diabetes, é uma situação bem complicada nesse tipo de alimentação. Sim. E aí depois vem a comida, que é aquela que eles chamam de xepa, também é uma marmita que vem até bem prensada, assim, vem numa caixa, assim, térmica, bem... É lamentável, né? A questão da alimentação, só que não é só agora, já é um problema que vem de muitos anos,
e talvez seja a hora de ser avaliado todo esse cenário, né, do ambiente prisional. E qual É é a importante que se perspectiva, discuta. qual a perspectiva desse futuro de curto e médio prazo em relação a tudo isso? O que vocês esperam, a associação e você como filha e como advogada também, não criminalista, mas que conhece os trâmites da justiça, o que se espera em uma solução breve desse problema todo? O que nós esperamos foi instaurada a CPMI agora na quinta-feira passada, né? Uhum. Nos assustamos um pouco, né, em decorrência da relatoria, né, a presidência, enfim, vice-presidência, Sim. mas Porque o que nós tem uma temos predomínio governista, né? bem governista, base bem governista. Mas nós sempre temos a esperança de que as pessoas que estão lá, que elas façam um papel justo, né, um papel imparcial para poder julgar de fato, né, apresentar um relatório de fato com o que aconteceu. Porque, na verdade, já temos até um pré-julgamento em várias entrevistas que eles deram, mas a gente sempre vai acreditar e trabalharemos muito para que se prove de fato para o Brasil o que aconteceu no dia 8 de janeiro. A sociedade tem discutido muito em torno da possibilidade daquele evento ter ocorrido não exclusivamente com manifestantes de direita, de conservadores, centro-direita, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, senão que com infiltrados. A esse respeito, vocês têm algum tipo de informação? Nós temos as nossas convicções, né? Quando saiu o vídeo da CNN, né, com a divulgação das imagens, porque o que acontece? A defesa precisa das imagens para ter o direito à ampla defesa nessa situação, né? Nós precisamos das imagens que foram colocadas em sigilo. Mas o ministro Alexandre de Moraes prometeu liberar todo esse material, prometeu à imprensa. Naquela época ele liberaria todo esse material para conhecimento mas foi liberado agora em abril, né? Foi liberado agora, em abril ou maio. Agora, quando vazou, Teve uma reclamação Depois na que a sexta-feira. depois que a CNN divulgou, alguns ele pediu a quebra do sigilo. O ministro pediu a quebra do sigilo depois do vazamento das imagens, né? E nas imagens ficaram demonstradas algumas situações que a gente espera que agora na CPMI sejam investigadas com mais rigor. Que foi o ministro G. Dias, né? Ele estava lá dentro do Palácio do Planalto, aparentemente muito amigável com os manifestantes. E também teve uma situação, teve um militar também que estava oferecendo água, e também, não sei se vocês viram, um fotógrafo que estava lá, Uniformizado, aguardando o momento certo para tirar a foto, como se estivesse quebrando a porta. Não sei se vocês acompanharam essas imagens, assistimos. Então, são imagens que colocam dúvida em todo o processo, porque surgiram fatos novos, né? Doutora, tem uma fala sua que é em favor da ocorrência de violação a direitos humanos. A indagação é inevitável, porque nós estamos diante de um conjunto de fatos que estão sendo julgados por uma única instância, pelo Supremo Tribunal Federal, e ele já tem um juízo formado. Ele vai condenar todo mundo. Sim, isso já foi declarado. Um pouco mais, um pouco menos. Eles já estão julgados. Mas declarou isso, realmente, que já tem juízo formado. A indagação quando a gente vê essas coisas com violação a direitos humanos, naturalmente se imagina que se busque, quando não há como corrigir internamente, se busque a Corte de Direitos Humanos, a Corte Interamericana. Vocês farão isso? Vocês pensaram nisso? Vocês prepararam alguma coisa a esse respeito? Como está, nesse sentido, a preparação dos advogados que assessoram essas pessoas? Sim, nós temos uma petição já pré-pronta para ingressarmos às cortes internacionais. Estamos traçando uma estratégia coletiva aí para que a gente faça da melhor maneira para que tenha uma efetividade, né, rápida. Então, começar pela Corte Interamericana. Sim, depois até, quem sabe, Tribunal de Haia, por aí. Nós estamos traçando estratégias, tá? Essa semana, na verdade, amanhã nós temos uma reunião para a gente definir exatamente como que a gente vai proceder, mas a petição está praticamente pronta. Que idade tem teu pai? 60. Muita gente perguntando aqui
Tem vários advogados acompanhando o programa. Sim. Se quiserem fazer contato contigo, alguma rede social que possa, Instagram, Twitter, tem Sim. algum caminho que possa te encontrar, Tem doutora sim, eu tenho Instagram, Gabriela Ritter. Mas tu Gabriela? és presidente de uma associação. Sim. Que associação é essa? É a ASFAV, Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro. Nós divulgamos ontem, abrimos ela ontem para inscrição, para a associação, né? E o nosso objetivo é essa busca coletiva, né? É dar voz a essas famílias que estão sofrendo desde o 8 de janeiro. Eu até anotei várias situações, nós temos... tem uma senhora que saiu uma matéria ontem na revista Oeste, inclusive nós temos contato com o advogado que até assinou a nossa petição. A dona Iraci, ela tem 70 anos e ela continua presa, né? E tem um filho que tem câncer em estágio avançado, né? E não cometeu nenhum ato de vandalismo, né? Nós temos várias situações. Tem uma situação de uma família lá de São Paulo, que também já foi amplamente divulgado na mídia, que a esposa e os 2 filhos menores têm aquela doença dos ossos de vidro, né? E o pai era o único cuidador e responsável pelo provimento da família. E ele era entregador do iFood, e ele está preso lá 5 meses e a família está passando um aperto imenso, né? E também é uma pessoa que não cometeu nenhum ato. Então, o mais grave, uma das coisas mais graves, dentre todas elas, é não ter a individualização das condutas e manter, mesmo assim, essas pessoas presas lá, né? Sem o direito de responder em liberdade. É importante registrar isso. O Guilherme perguntou que provavelmente esses advogados estão querendo colaborar de alguma maneira. Qual é o Sim. contato da associação das famílias vítimas do 8 de janeiro? Nós temos o Instagram, por enquanto, que é ASFAV. ASFAV, nós até começamos a publicar ontem nele, mas a associação já tem desde abril, que nós estamos nesses trâmites legais, né? Se as pessoas quiserem nos procurar, é pelo Instagram ASFAV. Até hoje se discute quem é que paga os honorários ou pagou os honorários dos advogados do Adélio Bispo. Dá para saber quem paga os honorários dos advogados que defendem esses acusados de Brasília? Isso é uma coisa que eu não posso responder. A gente sabe que tem alguns que estão trabalhando pro bono, tem alguns advogados que a família faz vaquinha para pagar. Depende da condição financeira de cada pessoa, né? Não tem como se As defesas são individuais. E deve ter advogado voluntário também. Tem vários advogados que estão atendendo várias pessoas, tem vários grupos que se reuniram para atender pessoas, né? De forma voluntária, tem sim. Mas dado o que foi explicado, né, é importante essa informação, porque eu realmente não estava acompanhando essa minúcia, né, de ter esses juízes federais que acompanham caso a caso, porque isso pode fazer alguma diferença na atuação, isso embora foi na outros... audiência de custódia. Só na audiência de Só custódia? na audiência de custódia, foi delegado. Nós não sabemos como vai ser daqui para frente, seja, né? como é que vai ser em relação à prova? Tu queres fazer uma prova, ouvir alguém? Nós Carta precatória. Não sabemos ainda como vai funcionar. Ou tu quer fazer alguma demonstração, alguma perícia, alguma coisa. Como é que isso vai funcionar? Essa é a nossa dúvida. Essa é uma preocupação. De forma unilateral. De forma nenhuma. Eu imagino que essa colega, moça, está passando, preocupada com seu pai, eu estaria com o meu, se vivo fosse, porque a questão é que a jurisdição é entregue para pessoas que estão nesse espectro político de uma outra forma. Então é muito sério isso, é muito problemático, isso é muito preocupante. Então tem que se fazer uma boa instrução no processo para poder ter a possibilidade das pessoas que não estão envolvidas com o quebra-quebra, que devem ser, como tu já disseste, devem ser condenadas e sofrer as penas da lei, como ficam as outras pessoas, porque elas não têm a simpatia, e majoritariamente quem vai julgar isso tem uma visão mais à esquerda do espectro político e muitas certezas em relação a todo esse tema, né? Então realmente preocupa, eu desejo de minha parte, assim, desejo que haja muito trabalho, um trabalho denodado para provar a inocência daqueles que forem realmente, estiverem fora do quebra-quebra e de todas essas questões, que haja justiça, né? Mas é um grande problema. É um grande problema. Nós estamos enfrentando, assim, as questões da defesa no processo, né? Todos os advogados têm peticionado veementemente, assim, para
para conseguir uma resposta, né, para o seu cliente. E nós não estamos sendo ouvidos. Outro absurdo que aconteceu foi em relação às sustentações orais para recebimento da denúncia, né? Foi passado por cima do regimento interno do STF. Bom, mas isso é Nós passado, tivemos... isso, doutora Carolina, isso é repassado todos os dias. Os regimentos internos das Supremas Cortes sempre referem, por exemplo, vou citar uma questão, que pedidos de vista sejam devolvidos na sessão seguinte. Não são. Tem processos que ficaram 2 anos na mão de ministros. Agora fizeram um novo provimento em relação a isso, mas será novamente, isso é uma vamos dizer assim, entre aspas, uma flexibilidade. Não, mas o momento da sustentação oral é quando a defesa ela pode demonstrar as peculiaridades de cada caso, né? Não estou lhe dizendo, eu só estou lhe dizendo que Sim. é uma situação, olha... E o que aconteceu foi que, por exemplo, no primeiro lote ali, então, de recebimento de denúncias, era até o dia 17 de abril, às 23h59, a defesa deveria postar vídeos, né, de sustentação oral. Eu tenho, inclusive, aqui, tenho provas, né, de que existem colegas que juntaram os vídeos às 23h56, 23h57, e à 00:10, o G1 já fez uma divulgação que o ministro votou por tornar réus as 100 pessoas que estavam sendo recebidas ou não a denúncia. Então, temos o voto do ministro, inclusive, que foi à 00:00. À 00:00 ele votou já, e aí nós perguntamos se as sustentações orais foram ouvidas. Sim, é uma pergunta. Tudo tão rápido assim, né? Foi muito célere, né? Eu pensei muito no que eu vou dizer agora, mas vocês estão precisando, talvez lá, eu quero dar uma sugestão muito útil para vocês. Vocês estão precisando de um advogado importante em Brasília. Vocês contratassem o Cacai. Vocês estão rindo do quê? Não. Se vocês contratassem o Cacai... Não, ele vai. Paga bem, ele vai. Paga bem, ele vai. Ele vai de bermuda lá no Supremo. É domingo, mas ele entrava de bermudas no STF. Quer dizer, ele é uma pessoa que pode ter muita importância numa defesa. Estou falando sério. Vai ser ouvido. Ele é um advogado muito importante em Brasília. Eu não posso negar isso. Sim. Vocês negam isso? Para quem está chegando agora, sorrisos de meia boca aí. Para quem está chegando agora, a advogada Gabriela Ritter nos acompanha hoje aqui trazendo informações a respeito da situação dos presos de Brasília. Paulo Lisboa escreve: que vergonha tudo isso, a que ponto chegamos? O advogado Marcos Salomão diz aqui, como advogado atuante no direito penal, tem uma única dúvida. A gente já tratou desse assunto, mas ele chegou depois aqui na entrevista, eu acho. Ela sabe se algum deputado, senador de esquerda o Marcos, mas ele é um crédulo. Tenha visitado, né, os presos. Não tenho conhecimento. Pois é. Nenhum. O nosso Cláudio... Mas os presos são de direita, tu quer que um cara de esquerda vá fazer o quê? Mas, desculpa, tem uma questão aí de direitos humanos, né? De novo, separar o joio do trigo, né? Claro. Aqueles que realmente tiveram um papel de destruição, vandalismo, né? Destruir patrimônio público daqueles que... Esse é o momento poliana do programa. O Cláudio, do Distrito Federal, pergunta aqui, a gente já tratou do assunto, não tem uma corte internacional onde pode ser denunciado o que está acontecendo no Brasil, isso está sendo preparado. A doutora Márcia seguiu na mesma linha. Muita gente pedindo para repetir qual é o caminho, o canal, para poder seguir, acompanhar a associação. Tem um arroba... @ASFAV. ASFAV. Associação de Familiares e Vítimas de 8 de Janeiro. ASFAV, ASFAV. AV, não com E no final. Não, V. Tá. AS. Tá. Já se reportaram aos tribunais internacionais de direitos humanos? É a pergunta que faz a Lia Palazzo Rodrigues de Pelotas. Não cabe denúncia ao Tribunal Penal Internacional? Gustavo Bauer. Sabemos que a OAB Nacional nada faz. É o Marcos Reschke. Parabéns pelo programa. O Soranzo aqui. Mais. Tem muitas mensagens de apoio aqui, muitas mensagens de apoio dos nossos ouvintes aqui. A Lúcia Bueno, vocês não tentaram uma audiência com a ministra Rosa Weber, por exemplo, para falar da situação dos presos? Sim, nós tentamos a audiência com ela, mas fomos ouvidos pelo juiz, que é o chefe do gabinete dela, na semana passada. Esse grupo, então, de 6 advogados, né, nós fomos até lá e encaminhamos um memorial, que é uma descrição do que nós conversamos durante essa audiência que nós tivemos com ele. Estamos aguardando a resposta. Quer dizer que ela não recebeu. Não, ela não recebeu. Peçam socorro ao Marco Aurélio... Ela tinha outro compromisso no dia. Melo,
que agora é ex-ministro, né, aposentado, na verdade, é a sugestão do Luiz Lacerda. Também. Eu quero tranquilizar as Com pessoas. perdão, Guilherme. deixa eu só terminar Sim, aqui, sim. Zé, só um segundo. O Paulo Chiella diz aqui, ó, com perdão do trocadilho, mas a associação ASFAV, os ministros hoje de Brasília mandam as favas, né? E faz aqui um trocadilho. O Cacai é o 12º ministro, escreve o Vilmar, de Porto Alegre. Tá? Então. Que vergonha ser brasileiro, ver o direito sendo jogado na lata do lixo. Republiqueta bananeira, é o Elemar de Estrela. Tem muita mensagem aqui dos nossos ouvintes, muitas expressando apoio e solidariedade e fazendo essa ressalva, né, de que, olha, quem entrou, invadiu, depredou, bom, que responda nos termos da lei. Agora, o que a gente está vendo em Brasília nesse momento é algo anterior a isso. O direito à defesa está sendo negado e de maneira generalizada, arrisco dizer, né? Então... Na verdade, eu não estou aqui hoje para falar sobre política, sobre direita, sobre esquerda. A gente está aqui para falar sobre os direitos e garantias de todas as pessoas, porque esse precedente que está se abrindo na história é gravíssimo, porque hoje é com essas pessoas, mas amanhã será com outras pessoas, não tenham dúvidas disso, que isso vai se voltar. Então é por isso que a gente clama tanto e é tão importante ter esse espaço para que a gente possa falar. Vocês não procuraram o apoio do grupo Prerrogativas, que são os advogados garantistas e tal, esses aí... São muito críticos em relação a problemas de direitos de pessoas e a forma como são tratados réus, denunciados, enfim. É um grupo importante também, que tem grande influência junto às Eu acho até que eles fizeram uma manifestação na semana passada, um artigo, também. né? Tem que procurar, agora, nessa altura do campeonato. Sim, nós tem estamos que procurar procurando... quem tem influência, quem pode ajudar no processo, a convencer, a argumentar, enfim, né? Porque a decisão do Supremo, seja ela qual for, deverá ser respeitada. Sim. É uma decisão da nossa Suprema Corte. Nós temos as críticas as mais contundentes, mas tem que respeitar, né? Tranquilizar a defensora, a doutora Gabriela Ritter, ao Guilherme, que é cioso com o devido processo legal, com o direito de defesa ampla, que em algum tempo não muito distante, o ministro Cristiano Zanin irá arguir a incompetência do juízo, a suspeição do juiz, e irá chorar abraçado no ministro Gilmar Mendes, pedindo a absolvição de todas essas pessoas. Fiquem tranquilos. Seria assim o canto de cisne como advogado do Cristiano Zanin, porque ele já está praticamente confirmado no STF. Se ele libertasse as pessoas todas, imagina com que handicap ele voltaria ao tribunal, né? Seria sua estreia no STF, né? Seriam 2 choros, aquele primeiro e agora um segundo, né? Bom, doutora Gabriela Ritter, advogada, obrigado pela atenção conosco. Então logo a gente tem a novidade, e tomara que sejam boas notícias, né? O microfone da Guaíba está à disposição para a gente esclarecer e levar aos nossos ouvintes, ao nosso público, aquilo que houver de novidade nesse processo aí. Conte conosco. Eu agradeço imensamente. Eu posso fazer mais algumas ressalvas aqui? Claro. Posso? Tem algumas coisas que eu esqueci de falar, que são importantes que a sociedade saiba. Existem pessoas que estão presas lá que não tiveram contato com a família até hoje, porque elas não têm a vacina, as 3 doses da vacina, mesmo para visita virtual. Então, mesmo visita virtual, a pessoa precisa ter as 3 doses da vacina e preencher um cadastro rigoroso. Estão sem contato tanto os familiares... Não, mas tu viu que é virtual, ou seja, vai ser por virtual, vídeo... Porque a alegação é que o cadastro é o mesmo, tanto para presencial quanto para virtual. Mas a Organização Mundial da Saúde já aboliu as exigências de vacina. Na semana passada, teve uma declaração, né, que a pandemia foi... Sim, acabou. Acabou no mundo inteiro, né? E também a questão das pessoas que estão saindo com tornozeleira, que não estão conseguindo trabalhar, né? Tem pessoas que eram caminhoneiros, entregadores de pizza, que nos finais de semana... Então, assim, as medidas cautelares, elas são extremamente rígidas, nem para os piores bandidos, né? Não tem restrição, por exemplo, de visita ao fórum, tem que se apresentar ao fórum semanalmente. E a regra geral é mensal. Uhum. E essas pessoas, os manifestantes que saíram com tornozeleira, eles precisam semanalmente ir até o fórum se apresentar. Mas o André do Rap tá solto. Sem falar que elas, das 18 ou 20 horas, 22 horas até as 6 da manhã, elas precisam fazer recolhimento em casa, domiciliar, e nos finais de semana.
Então, assim, é uma liberdade que não é uma liberdade, porque se é um as pessoas motoboy- perderam empregos, não estão conseguindo em função de que no sábado não podem trabalhar. Então, assim, as situações são gravíssimas. Se é um motoboy ou um caminhoneiro, o motoboy faz entrega depois das 10 horas da Exato. noite, um caminhoneiro viaja Tem final uma de semana situação de uma pessoa que fazia entrega de pizzas que está sem poder sem trabalhar. poder trabalhar. Exato. É. E vai conseguir emprego agora com a tornozeleira, né? São situações assim absurdas também. Uma E situação tem que pessoas aconteceu. com histórico anterior, né? Ou seja, a ficha limpa até o dia 8. Sim, Ou a seja, não- maioria Sem dessas antecedentes. pessoas Sem antecedentes. são sem antecedentes criminais, a maioria delas, né? Tem também o que está acontecendo agora, na verdade tem algumas situações que aconteceram já desde de fevereiro, os bens e as contas das pessoas bloqueados, né? O que acontece agora, uma família que me procurou nessa semana, que o marido era caminhoneiro, o caminhão estragou, não está conseguindo trabalhar, né? Um outro motorista que estava trabalhando, e ela foi vender a moto para conseguir sustentar, porque ela tem mais 2 filhos, né? E ela não trabalha. E aconteceu que a moto ela não conseguiu fazer a venda porque os bens estão bloqueados. E ela disse: agora o que eu vou fazer? O Coisa que absurda. faz, né? Então, assim, são absurdos que a gente precisa trazer, né? Divulgar isso para as pessoas entenderem a gravidade da situação. Isso não é sobre política, é sobre dignidade das pessoas. E é esse o apelo que a gente faz, que consigam enxergar num panorama geral, Sim. sem predeterminar, sem julgar, né? Sem esse ódio todo que se tem, né? É verdade. Só a título de. Você encontra também como Asfav, mas se quiser ir direto, o nosso ouvinte localizou aqui. Na verdade, é um adendo. Sim. Bota lá, @Asfav Famílias. Aí vai tá. achar Asfav no Arroba Instagram, tá? Sim. Então, Asfav, ASFAV Famílias, tudo junto. Sim. E aí vai encontrar lá. Foi criada recentemente, pelo que vi aqui. Sim, foi criada há alguns dias, mas ontem nós começamos a divulgação. Isso. É. Doutora Gabriela, mais uma vez, obrigado. Microfones à disposição, abertos aí para que a gente traga, tomara, notícias melhores do que aquelas que a gente trouxe nessa entrevista de hoje. Obrigado pela presença Que conosco. venha uma E parabéns iluminação pelo trabalho. ao STF.